Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo e hoje eu quero falar com vocês sobre este pequeno grande livro, Apologia de Sócrates, de Platão. Quem já ouviu falar aí neste livro, né? Este livro é muito curto, porém tem uma mensagem incrível, muito profunda e é um livro que eu já indiquei aqui no canal outras vezes e é sobre ele que nós vamos falar hoje, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. E se você gostar, curta do vídeo, compartilhe com outras pessoas, ok? Apologia de Sócrates. Algumas pessoas acreditam que este livro é de Sócrates, né? Foi Sócrates quem escreveu, mas na verdade foi escrito por Platão, que foi um discípulo de Sócrates, ou melhor dizendo, o principal discípulo de Sócrates. Este pequeno livro vai contar aqui, vai falar sobre o julgamento de Sócrates e a sua condenação por alguns crimes que os atenienses estavam imputando a ele. Eu vou comentar aqui neste vídeo. E Platão estava como testemunha ali, estava no meio daquela multidão, estava presenciando o julgamento, e ele está ali como testemunha, olhando e escrevendo, ok? Então, vamos falar sobre ele. Espero que vocês gostem do vídeo. E vamos lá. Então, iniciando, Sócrates está aqui no meio de uma multidão. Ele está sendo acusado de dois crimes principais, tá? Vocês vão conhecer esses crimes aqui durante a nossa conversa, ok? Logo no início do livro, já começa com uma fala de Sócrates se dirigindo aos atenienses, né? Ele fala o seguinte, ó, logo no início: desconheço como vós, homens de Atenas, fostes afetados por meus acusadores. Quanto a mim, por pouco não perdi a noção da minha própria identidade, tal a persuasão com que discursaram. E, no entanto, dificilmente haja uma única palavra de verdade no que disseram. Então, Sócrates aqui se dirige aos homens de Atenas, que estavam lá, e tinham os jurados que iam julgar essa causa de Sócrates. Tinha, salvo engano, 501 atenienses para julgar, ou seja, 501 jurados, né? E ele se dirige a esses homens falando sobre a fala de seus acusadores, ou seja, que eram falas persuasivas. E ele brinca aqui ainda, né, com as palavras, dizendo: pouco não perdi a noção de minha própria identidade, tal a persuasão com que discursaram, ainda que não haja uma única palavra de verdade no que disseram. Então, os acusadores de Sócrates, né, falaram, discursaram para a multidão, e existia dois crimes principais pelos quais eles acusavam Sócrates, né? O primeiro crime era o de não reconhecer os deuses do Estado, os deuses reconhecidos pelo Estado, né? Então, a Atena ali, em Atenas, eles acreditavam em vários deuses, eram pagãos. Então, eles acusavam Sócrates de não acreditar nos deuses do Estado. E o segundo crime era o crime de corromper a juventude. Ele falava que Sócrates estava corrompendo a juventude. Mas por quê? Qual foi o motivo pelo qual essas acusações vieram, né, contra Sócrates? Sócrates, ele vai contar aqui no livro que ele, em determinado momento da sua vida, ele teve um contato com o oráculo de Delfos, que falou que ele era o homem mais sábio da Grécia. Não existia ninguém mais sábio do que ele. E ele duvidava disso, inicialmente, porque ele se perguntava: tem muitas pessoas que conhecem muito mais coisas do que eu conheço, né? Isso é fato. E ele começou a investigar a verdade dessa afirmativa, né? Por que ele era o homem mais sábio da Grécia, sendo que tinha outras pessoas que tinham muito mais conhecimento do que ele? Então ele começou a ir atrás dos sábios e começou a fazer perguntas para os sábios para ver a sabedoria deles, né? Para ver em que consistia a sabedoria dessas pessoas. E ele percebeu o seguinte: que todas essas pessoas que eram consideradas sábias, elas na verdade achavam que sabiam muitas coisas
quando elas não sabiam. E Sócrates, ao contrário, ele sempre confessava a sua ignorância, dizendo que não sabia o que ele não sabia. Ele nunca afirmava que sabia algo que ele não sabia. Enquanto esses outros sábios, apesar de conhecerem muitas coisas realmente, mas por outro lado, eles diziam conhecer coisas que eles não conheciam, diziam saber de coisas que eles não sabiam. E por isso Sócrates foi considerado, pelo oráculo de Delfos, como o homem mais sábio da Grécia. Esse oráculo de Delfos era um local em que as pessoas acreditavam que o deus Apolo, que no caso seria o santuário de Apolo, o deus Apolo falava por meio de uma sacerdotisa para com os homens, né? Então, foi por meio dessa sacerdotisa de Apolo que Sócrates ficou sabendo que ele era considerado o homem mais sábio da Grécia, né? Que ele era o homem mais sábio da Grécia, não existia ninguém mais sábio do que ele. Então, ele começa a fazer essas investigações e percebe isso, que esses sábios, na verdade, não são sábios, né? E ele começa a meio que falar disso para as pessoas. Começa a indagar as pessoas, perguntando sobre isso. E por vezes, algumas pessoas que eram consideradas sábias, Sócrates percebia, dialogando com elas, que na verdade elas se preocupavam muito mais com as riquezas, com a fama, com o poder, do que com o aperfeiçoamento das suas almas, né? E Sócrates começa a instigar e ir atrás, conversar com os atenienses, com quem era considerado sábio, com quem quisesse conversar com ele ali. Ele começava a dialogar e fazer perguntas, e ele censurava as pessoas que buscavam mais a fama, mais as riquezas do que o aperfeiçoamento das suas almas, do que desenvolver a sua personalidade em direção ao bem, à verdade e ao que é belo, né? Então Sócrates fazia esse trabalho que ele fala que ele foi, digamos, comissionado, foi mandado pelo Deus para fazer esse trabalho, para censurar as pessoas que não pensavam tanto no aperfeiçoamento de suas almas, enquanto pensavam em outras coisas materiais, censurar essas pessoas e instigar elas a buscar a perfeição das suas almas, que seria seria a coisa de mais valor que teria, né? Seria o aperfeiçoamento das suas almas. Então Sócrates fazia meio que esse trabalho para o Deus. Ele realmente acreditava que estava servindo Deus fazendo esse trabalho. Então, por causa disso tudo, Sócrates ele está sendo julgado, né? Está sendo acusado por esses, entre aspas, crimes, né? As pessoas acreditavam que ele estava cometendo crimes justamente por isso, né? E, e essas acusações vieram tanto por inveja, né? Ou talvez por medo, que na verdade ele não estava cometendo nenhum crime. Na verdade, ele estava buscando a virtude para os jovens, né? Ele estava buscando com que os jovens se tornassem mais virtuosos. Não só os jovens, mas as pessoas no geral. Os atenienses, principalmente. Diante de tudo isso, ele fala o seguinte aqui, Sócrates. Se por acaso vocês, né, ele falando lá para os jurados, para as pessoas que iriam decidir sobre sua vida, se vocês me dissessem, Sócrates, nesta oportunidade, nós agiremos segundo o que diz Anito, que era um de seus acusadores, mas te deixaremos ir sob a condição de que não despendas mais teu tempo nessas investigações e não te devotes mais à filosofia, né? Ou seja, deram uma oportunidade dele escapar da morte se ele parasse de fazer essas investigações e parasse de se dedicar à filosofia. E ele falava, se vocês me falassem isso, eu diria o seguinte, eu declararia o seguinte a vós. Homens de Atenas, contais com meu respeito e minha amizade, mas acatarei ao Deus, de preferência a vós, porque ele realmente acreditava que estava servindo ao Deus. E por quanto dura a minha existência, e for eu capaz de prosseguir, jamais renunciarei à filosofia e cessarei de vos exortar. E de meu modo costumeiro,
Com qualquer um de vós que venha topar no meu caminho, salientarei, homens excelentes, sendo como és o cidadão de Atenas, a maior das cidades-estado e a mais notória por sua sabedoria e poder, não te sentes envergonhado por te preocupares com a aquisição de riqueza, reputação e honras, enquanto não te importas e nem atentas para a sabedoria, a verdade e o aperfeiçoamento de tua alma? Então ele fala que diria isso para as pessoas, né? Ou seja, ele não renunciou à filosofia, né, e às suas investigações. Mesmo, ele fala, mesmo que se vocês me dessem essa oportunidade. Ele diz que vai censurar as pessoas por desprezar coisas de máxima importância enquanto se importa com coisas secundárias. É o que eu comentei aqui, você se importar mais com as riquezas, com fama, do que com o aperfeiçoamento de sua alma, né? Ele diz mais, pois tudo o que eu faço em minhas andanças é vos instar, jovens e velhos, entre vós, a não zelardes por vossos corpos ou vossas riquezas, mais do que pela perfeição possível de vossas almas. E vos digo que a riqueza não gera a virtude, mas esta, a riqueza, gera tanto a virtude quanto os demais bens aos seres humanos, tanto os benefícios privados quanto os públicos. Então ele vem aqui em defesa da virtude, ou seja, ele insta para que as pessoas busquem a virtude, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. E só depois busquem as riquezas, a fama, ou tenham cuidado do próprio corpo. Que cuidem em primeiro lugar da alma e depois do corpo. Ou seja, ele coloca aqui uma ordem no cuidado e na busca da nossa vida. Porque muitos de nós, vendo hoje mesmo no mundo em que vivemos, por vezes nós buscamos muito mais as riquezas do que a virtude. Nós temos muito mais cuidado do nosso corpo do que da nossa alma. É muito comum as pessoas falarem, nós precisamos ter hábitos saudáveis, né? Ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, ter um bom sono, visando, eles dizem, unicamente o corpo, né? Porém, quantos de nós dedicamos tempo semanalmente a cuidar das nossas almas, a buscar e desenvolver as virtudes, a vencer os nossos vícios? E é isso que Sócrates, naquele tempo, já há 300 e poucos anos antes de Cristo, já falava para as pessoas de Atenas, né? Então, existia isso. Sócrates queria buscar isso, buscar a virtude e desenvolver ela, tanto em sua própria vida, quanto influenciar os jovens a buscar as virtudes em primeiro lugar, e cuidar da alma em primeiro lugar também. E daí Sócrates continua fazendo a sua defesa, né? Continua se defendendo das acusações que seus inimigos fizeram e provando que os seus acusadores falavam contra ele, na verdade eram falsidades, eram mentiras, né? E ele vai provando isso na sua defesa. E daí tem a votação entre os jurados e por pouco, por uma diferença muito pequena, ele é condenado, né? Ou seja, o julgamento decidiu por condená-lo à morte. A diferença aí eu acho que de algumas poucas dezenas, né? Tinha 501 jurados, então foram uma diferença bem pouca que o fez ser condenado. E daí ele fala com as pessoas que o condenaram, né? Faz uma predição lá para elas, e depois ele fala com as pessoas que o absolveram, para aqueles que votaram pela sua absolvição. E ele fala o seguinte para essas pessoas que o absolveram: algo maravilhoso sucedeu a mim. Até então, o costumeiro poder profético, ou do daimon, se manifestava muito a miúde e a mim se opunha, mesmo em matérias de mínima importância, porque esse daimon era uma voz que falava com ele, com Sócrates, e que se opunha a ele quando ele ia fazer alguma coisa que faria mal para ele.
Então, quando Sócrates ia fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que isso traria algum malefício para Sócrates, essa voz o impedia de falar, né? Então, Sócrates tinha esse daimon com ele, essa voz que falava com ele. Ele diz, algo maravilhoso aconteceu, porque até então o daimon, né, essa voz, se manifestava muito a mim e se opunha, mesmo em matérias de mínima importância, barrando-me de alguma ação que não devia realizar. Agora, porém, como constatais, que encarei aquilo que se concebe como sendo e que se considera ser o maior dos males, o sinal divino não se opôs a mim, ou seja, a voz não interrompeu ele. Ou seja, isso queria dizer que essa defesa de Sócrates e o ato dele não se curvar às, ao que as pessoas poderiam dizer, poderiam oferecer de renunciar às suas palavras e ir embora sem ser condenado à morte, por ele não se rebaixar, e mesmo por ele não se rebaixar, o sinal divino não se opôs a ele. Ele fala, quer quando deixei minha casa de manhã, quer quando ingressei no tribunal, quer em qualquer etapa de meu discurso, quando me dispunha a dizer qualquer coisa. Não obstante, em outras ocasiões, me obstasse em muitas etapas no meio de um discurso, mas agora, neste caso, não se opôs a mim, em relação a nada que fiz ou disse. Então ele fala, isso que aconteceu a mim é indiscutivelmente uma coisa boa, e aqueles entre nós que classificam a morte como um mal devem estar equivocados. Ou seja, ele percebeu o seguinte, já que esta voz que me impedia, sempre quando eu ia falar algo, ou fazer algo que iria ser prejudicial a mim, ela me impedia nessas outras ocasiões e ela não me impediu nesse momento. Então, esta condenação que me sobreveio não é algo mal, não é algo ruim, é algo bom para mim. Ou seja, ele considerou ali a morte como algo bom para ele, porque esse sinal divino não o impediu em nenhum momento do que ele falou e do que ele fez. Então, depois disso, né, Sócrates fala algo muito legal, muito interessante e muito profundo aqui. Ele diz o seguinte: deveis também, senhores juízes, considerar a morte com esperança, tendo em mente a seguinte verdade, ou seja, que um homem bom não pode ser atingido por nenhum mal, na vida ou após a morte, e que suas ações não são negligenciadas pelos deuses. Então ele fala que um homem bom não pode ser atingido por nenhum mal, mesmo na morte, né? Mesmo depois da morte. E depois do julgamento que o condenou, depois que ele falou tudo isso, ele faz uma petição para as pessoas, ele faz um pedido. Ele diz o seguinte: tudo o que peço agora é o seguinte: quando meus filhos crescerem, senhores, puni-os, causando-lhes os mesmos transtornos que causei a vós. Se vos parecer que eles se importam mais com o dinheiro ou com qualquer coisa do que com a virtude, e se pensarem que são pessoas de importância, quando não são, censurai-os, como vos censurei, por não se importarem com o que deviam se importar, e pensam que se transformaram em pessoas dignas, quando não são dignos de nada. Se assim agirdes, tereis sido tratados justamente por vós, o mesmo tendo ocorrido com meus filhos. Mas agora é chegada a hora de partirmos, ele fala no final. Parto para a morte, e vós para a vida. Entretanto, qual de nós caminha para a melhor sorte é algo que somente o Deus sabe. E assim termina o livro, com esta fala impressionante de Sócrates, com esta coragem impressionante diante da morte, em que ele não nega a sua fé, a sua crença, ele não nega o que ele acredita. Ele teve coragem de enfrentar os acusadores diante de uma multidão de atenienses, e mesmo tendo a oportunidade de desfazer do que ele disse, ou a oportunidade de fugir do julgamento, se ele parasse
de fazer essas investigações, que ele acreditava que era um serviço ao Deus, e se ele parasse de se devotar à filosofia, ele poderia fugir. Mesmo diante de tudo isso, ele não negou a sua fé, não negou a sua crença, não negou o que ele acreditava, mesmo diante da morte. Então, Sócrates é um grande exemplo de coragem diante da verdade, coragem pela verdade. Quando você está convicto de que você está do lado da verdade, você não precisa temer nem a morte. É isso que Sócrates nos ensina. E para provar, para mim, eu penso, minha opinião pessoal, que é uma prova também para os acusadores de Sócrates, de que Sócrates era um homem realmente bom, verdadeiro, é que mesmo no momento final da sua morte, o que ele pediu foi justamente para que os senhores, né, os homens de Atenas, censurassem os seus filhos quando perceberem, quando percebessem que eles se importavam mais com as riquezas do que com as suas almas, né, do que com as virtudes. Então, mesmo no momento final, Sócrates buscou que se fizesse isso com seus filhos, porque ele sabia que mesmo sendo uma censura, que no momento não é algo bom, não é algo agradável, mas que isso faria bem para os seus filhos. Ele fala, se vocês fizerem isso, vocês estão me tratando com justiça e também os meus filhos. E por fim ele fala aquilo que eu li agora há pouco, né? Eu estou indo para a morte e vocês para a vida. Mas quem está tendo um destino melhor, só o Deus sabe. Interessante que ele fala aqui no singular, né? O Deus. Ele não fala os deuses, como os atenienses criam, né? Os deuses do Estado. Ele fala o Deus. Só o Deus sabe. A que Deus ele está se referindo? É uma incógnita, né? É possível que Sócrates tenha chegado à conclusão de que existe apenas um Deus verdadeiro. Um Deus verdadeiro. Então fica essa reflexão para nós sobre a vida de Sócrates. Foi um grande homem, considerado o pai da filosofia, e fica este exemplo para nós, esse exemplo de virtude e de coragem e de sacrifício, né? Mesmo diante da morte, você não negar aquelas coisas que você está convicto de que são verdadeiras, de que são boas. Fica a indicação do livro, para quem não leu ainda, escrito por Platão, Apologia de Sócrates. E Sócrates morre no ano 399 a.C., quase 400 aí, mas foi no ano de 399 a.C., ok? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês já leram o livro, deixa aqui nos comentários, tá? Para mim saber. E se você já leu outros livros de Platão que você indica, deixa aqui nos comentários também, ok? Só para finalizar, para quem não sabe, eu já fui terapeuta e eu atendi algumas pessoas que tinham problemas com vício em pornografia. Se você tem algum problema com isso ou conhece alguém que tem, eu escrevi um e-book que está disponível na Amazon e eu vou deixar o link aqui na descrição. Neste e-book eu falo o que é o vício em pornografia, quais são as principais causas, quais são os prejuízos que o vício causa no âmbito físico, no âmbito social da pessoa e quais os meios de tratamento, né, como a pessoa pode vencer este vício em pornografia. Então, se você tem interesse em que adquirir este e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.